Bom, hoje nós fomos então convidados a falar sobre medicina do estilo de vida e temos duas convidadas maravilhosas, a Rosamar Rezende, que é hepatologista e que vivencia a medicina do estilo de vida, então vai ter muito para a gente trocar aqui figurinha, e a Marília Mischiati, que é certificada da medicina do estilo de vida e aplica a medicina do estilo de vida na prática. Então, muito obrigada por vocês terem aceito esse convite pela Associação Paulista para Estudo do Fígado, e nós vamos falar então sobre como orientar MEV na prática clínica dos pacientes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada, Ana. Muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, que é uma questão muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E aí nós vamos começar, vou fazer uma introduçãozinha do que é a medicina do estilo de vida, né? Para a gente avançar aí na orientação. Então, a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina baseada em evidência científica, que busca orientar o paciente ou contribuir com o paciente na construção de um estilo de vida mais saudável, né? No sentido de reverter quando possível, fazer um manejo da doença crônica e, por que não dizer, melhoria em qualidade de vida e saúde de uma forma geral, né? E ela se baseia em 6 pilares, mas um dos pilares da medicina do estilo de vida podemos começar pela alimentação saudável, né? A alimentação saudável é um pilar bastante forte da medicina do estilo de vida, que a gente sabe que muitas das doenças crônicas não transmissíveis estão altamente ou fortemente relacionadas a um hábito alimentar ruim, né? E aí eu gostaria, vamos por partes, assim, por pilares? Ótimo. O que vocês têm a contribuir com relação ao pilar da dieta, da atividade, da alimentação saudável? Eu, particularmente, a gente trabalha, né, na medicina do estilo de vida, então a gente foca muito na dieta plant-based. Então, aquela dieta que não é uma dieta vegetariana, mas é que a gente sabe que a maior parte do prato tem que estar lá os vegetais e as verduras. Então, na abordagem do paciente, eu gosto sempre de conversar com ele o que ele pode colocar dentro do prato e não o que ele pode tirar. Mais do que restringir. Exato, o que ele pode porque melhorar. A gente sabe também Ótimo. que restrição muitas vezes leva depois a uma compulsão. Isso. Então, é muito bacana a gente usar essa abordagem de o que você pode colocar. E aí, em relação às saladas, né, a verdura, é sempre bom a gente dizer que quanto mais cor tem, mais saudável é, mais nutriente tem, que textura é importante. Porque muitas vezes quando a gente fala de salada, ele acha que é só o alface e o tomate, né? E aí a gente pode ensinar o paciente como incrementar aquele prato, como ocupar aquele prato com verduras. E depois explicar o que é alimentação saudável. Porque muitas vezes ele não sabe que ele não está comendo saudável. Isso. E aí vem muita parte dos ultraprocessados. Fala um pouquinho sobre o ultraprocessado, Rosamar. Sim, eu acho que assim, uma coisa fundamental, né, quando esse paciente procura a gente, primeiro conhecer qual que é a rotina dele de alimentação, porque às vezes ele faz uma alimentação que não é saudável, mas ele não tem, às vezes, a noção do que dentro daquele não saudável, o que a gente vai orientar para ele tirando, ele indo, modificando, né, então conhecer essa rotina dele, assim, os horários que ele come, né, então acho que tudo isso é muito importante, né, e os ultraprocessados, né, assim, eu gosto de falar com os pacientes assim, aquele produto que você pega, né, eu acho que isso é uma questão que a gente pode também ter uma rotina, né, de verificar mais quando a gente está lá no supermercado, que a gente compra, a gente nem sabe o que está comprando, né, a gente começar a olhar o rótulo. Isso. E quando a gente vê o rótulo e vê que tem um monte de produto, isso é um ultraprocessado, né, porque assim, a alimentação, né, mais saudável, in natura, né, não tem essas questões dos aditivos que são mais, né, que dá mais sabor, né, que faz aquela questão assim, a cor, né, do alimento, que às vezes faz a pessoa procurar aquilo, e é uma alimentação ultraprocessada que na verdade não é uma comida de verdade. Exato. Né? Então, assim, ele procurar ter esse conhecimento, eu acho que é muito importante. E aí eu acho que pode trabalhar também a questão que a gente fala da alimentação, né? Aí onde que você come? Como é que é essa questão, né, de ter uma programação da alimentação, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condição de comer em casa, como é que eu vou comer saudável? Mas ele pode se programar, né? Por exemplo, no final de semana que ele está em casa, e a gente sempre fala muito isso, né, Ana, do cozinhar em conjunto, né, com a família, né? Então, se ele não tem essa opção, mas ele pode programar durante a semana, né? Ele fazer essa alimentação, poder levar isso, né? Porque uma coisa é
a gente chegar em casa, não tem nada programado, né? Então a gente vai abrir a geladeira, o que tiver lá vai querer comer. Exato. Né? Então, se a gente tem essa programação e a gente começa a ter essa consciência do que é o saudável, não saudável, e começar a organizar, isso vai ser uma questão que vai adquirindo uma rotina para a pessoa. E você vê que você já está falando até de estratégia, né? Porque, por exemplo, programação já é uma estratégia de adotar um estilo de vida, uma alimentação mais saudável. Então, perder, entre aspas, alguns minutos ali do seu domingo, talvez não tem outro dia, vai ser o domingo mesmo, para fazer fazer sua compra de supermercado. O estilo de vida começa no supermercado, né? Ler rótulo, acho que você foi muito feliz em lembrar do rótulo. Quanto mais coisas no rótulo, menos saudável, in natura esse alimento. E se programar ao longo da semana, não é isso? Muito boa dica. E aí, a Marília tem uma experiência muito bacana, eu vou já aproveitar, já estamos falando das ferramentas, da medicina culinária. Marília, você Exato. gostaria de falar um pouquinho pra gente? Sim, a medicina culinária, ela é muito voltada, justamente o que a medicina do estilo de vida é, né? É sobre o outro, não é sobre você. O outro é o centro. Então, é importante você conhecer toda a rotina dessa pessoa. Como ela come em família, ela come no trabalho, ela come sentada, ela come em pé, qual o tempo que essa pessoa tem para comer? Come em 30 minutos, 1 hora? Tem paciente que fala para mim que come em 10 minutos, porque tem que emendar uma reunião, porque tem que buscar o filho na escola. Então, a gente tem que adequar isso tudo. Mas existe um incentivo da pessoa cozinhar a sua comida, né? De trazer você para a comida. Por quê? Porque os estudos mostram que quando a gente prepara o nosso alimento, além da coisa que eu mais gosto da cozinha, que é confraternização. Eu acho que cozinha é o centro da casa, sabe? É onde as pessoas se reúnem, onde tem confraternização, onde é gostoso estar. Além de você trazer esse momento, você faz escolhas melhores. Você coloca menos sal, você escolhe melhor o tempero, você coloca menos óleo, menos azeite, menos açúcar. Então, você tem uma alimentação saudável. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que só o fato da pessoa cozinhar, ela não muda a alimentação, ela não está fazendo dieta, mas ela começou a cozinhar em casa, ela tem uma redução de peso, porque ela consome menos caloria. Então, a medicina culinária vem trazendo muito isso, para tirar o medo da cozinha, para a gente saber escolher os alimentos e também trazer essa confraternização, que é isso que eu acho muito bonito. Sem dúvida alguma. E a Rosa Mar tocou num assunto muito importante, que é o ultraprocessado, né? A gente vê nas diretrizes, principalmente com o Buda, doença esteatótica metabólica, que a nossa população como é que fala, abre mais pacote do que corta, do que, né, descasca. E no Guia Alimentar para a População Brasileira, ele tenta, até porque o Brasil foi o pioneiro, né, nessa classificação dos processados, ultraprocessados in natura, e que hoje é aceito em vários países. É muito legal, acho que eu tenho orgulho disso. E dentro da nossa alimentação, a gente pode fazer escolhas melhores, como a Marília falou, só de evitar os ultraprocessados, né? Como é que seria isso na prática, Rosa? O que você sugere, assim? O que a gente pode fazer? Primeiro, né, aquela questão que eu coloquei, assim, do paciente tomar consciência do que é saudável e não saudável. Então, por exemplo, às vezes ele fala assim, eu não tomo refrigerante, doutora, mas eu tomo suco de fruta. Perfeito. Mas o suco de fruta, ele é processado, ultraprocessado, né? Então, você explicar, porque às vezes ele acha que ele está fazendo uma alimentação, vamos dizer assim, não é 100% ok, mas assim, não, mas não é ruim, eu não tomo refrigerante, eu tomo suco de caixinha, eu tomo suco industrializado, e isso a gente sabe que é super, né, ultraprocessado, tem muita a frutose, que está relacionado muito com a gordura no fígado, né? É o principal, assim, vilão, né? Um açúcar, assim, que é um vilão em relação à doença gordurosa do fígado. Então, você começar a explicar isso para o paciente é extremamente importante, né? E mostrar, né, assim, como que aquilo é produzido, por exemplo, às vezes a pessoa gosta muito de comer os embutidos, né? Tem prazer em comer aqueles embutidos. Então, conhecer como que é feito aquele processo, isso pode também alertar o paciente quanto conteúdo ruim que tem, né? Porque é lógico, assim, todos queremos ter saúde, Isso. né?
E para isso a gente tem que ter esse conhecimento. Então, ter esses alertas, né, que a pessoa já vai começar a identificar isso, e sabe, porque assim, eu acho que sempre é uma troca que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a pessoa tem o prazer de comer uma coisa que não é saudável, mas aquilo é prazeroso. Mas será que o prazer de ter uma saúde, eu não falo nem da estética, né, mas de ter uma saúde, né? Porque assim, eu tenho pretensão de fazer tantas coisas que às vezes aquilo está me impedindo porque eu não tenho saúde. Então ele começar a fazer essas trocas, né? E os ultraprocessados, né, a gente sabe muito bem, como a gente falou, né, no rótulo, que tem muito ingrediente lá, são os ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, né? Muitos conservantes, né? Muita coisa que a gente nem sabe o que é, na verdade. Exatamente, E que né, não Ana? deve Então, estar fazendo assim, bem para nossa é saúde. aquilo que você falou, né? É o descascar mais, desembrulhar menos, né? Então, Isso. assim, o salgadinho, os doces, né? Os refrigerantes, o suco industrializado, né? Então, tudo isso é ultraprocessado. E o legal que vem acontecendo também, eu acho importante a gente mencionar, é uma mudança de política pública. Então a gente está sim. tendo agora os alertas, né? No embutido tá lá dizendo que tem alto teor de gordura Isso. saturada, alto teor de açúcar. Então isso Agora é é lei, importante. né? Isso Agora é bom. lei. Isso está Um passo, trazendo uma conscientização maior. Houve uma mudança também na cesta básica. Então, a cesta básica era rica em ultraprocessados. Então, a partir desse ano, já houve uma mudança. É só alimento in natura. Então, isso é muito legal, porque a gente precisa realmente de política pública envolvida. Sem dúvida. Senão, a gente faz um trabalho de formiguinha e é muito difícil. Então, Sim. se não entra a parte de política pública, a gente realmente tem um atraso muito grande, porque o ultraprocessado é livre de impostos, então é mais fácil, é mais barato, é prático. Isso tudo vai contra a saúde do paciente. Perfeito. Eu queria uma palavrinha, se me permite, Rosa, sobre o café. O que vocês acham do café, particularmente nesse cenário de doença gordurosa, que hoje é a doença talvez extremamente prevalente e com perspectivas de aumento ao longo dos anos, né? 2030 nós vamos ter aí 60% da população com gordura no fígado. Café, pode, não pode? Isso é uma pergunta muito legal, Ana, porque os pacientes perguntam isso pra gente, né? Porque a gente vai cortando, orientando, né? Que tanta coisa que não é boa. Mas e o café, doutora, posso tomar café? Né? É lógico que a gente sempre tem que individualizar, né, a pessoa, né? Porque às vezes ela pode ter algum problema que vai ser ruim o café, como a doença do refluxo, né? Mas na doença gordurosa, né, a gente tem evidências já demonstrando que o café ele tem uma ação antioxidante e isso atua diminuindo a inflamação. Tem alguns estudos mostrando, né, que tem impacto então sobre a gordura e a inflamação e também, inclusive, sobre a fibrose. E uma coisa boa que a gente tem um estudo grande, né, que é referência, que a gente sempre cita, né, de um fator protetor também contra o câncer de fígado, né? Então, tomar aí 2, 3 xícaras de café ao dia é saudável, o fígado gosta. Sem açúcar, né, Rosa? Ah, sim, esqueci de um detalhe importantíssimo, sem açúcar. Sem açúcar, vamos preferencialmente sem açúcar, É um sem processo. adoçante, né? É o café Isso. puro. Obrigada, Rosa. Você gostaria de falar alguma coisa do café? Não, acho que é isso mesmo. Eu ia só mencionar o sem açúcar. Né? Isso, Já boa. foi. É. Pronto, então estamos combinadas. Podemos passar para o próximo pilar? Sim. Um outro pilar que é muito importante na medicina do estilo de vida é exatamente a atividade física, a prática da atividade física, né? E o que vocês poderiam falar sobre a prática da atividade física? Qual que é a recomendação e como é que a gente maneja isso? Bem, eu acho que o mais importante é a gente detalhar essa atividade física na anamnese. Então, você chegar e perguntar, você faz atividade física sim? Não, ter essa resposta direta não é efetiva, né? Você tem que perguntar para o paciente quantas vezes ele faz exercício físico, qual a frequência, se ele tem uma rotina, se ele gosta de fazer aquele exercício. Porque, na verdade, a gente tem que orientar os 3, né? De mobilidade, o aeróbico e o de resistência. Principalmente se a gente quer preservar a massa muscular nos idosos para ter mobilidade e longevidade. Mas a gente tem que entender, mais uma vez, é centrado no outro. O que é que o outro pode colocar e qual é o momento do outro para receber aquela orientação. Então, de uma forma individualizada, né, Maria? Entender Exatamente. cada paciente está no momento, numa situação que faz sentido para ele naquele momento e você vai trabalhar E isso. Seria isso? detalhar, né? E detalhar com ele como é a prática de atividade física. E entender que muitas vezes o paciente não faz exercício físico, mas ele é ativo. Seja pela questão do trabalho, aquela questão dos passos. A gente já tem estudos que mostram de mais de 7.000 passos por dia, você tem uma prevenção, né? Ser protetor do ponto de vista cardiovascular.
Então, a pessoa às vezes não está praticando o exercício físico, que é diferente de atividade física, porque exercício físico é algo que você projeta, controlado, você sabe o que vai fazer, de ter uma vida ativa. E a gente sabe hoje em dia que o sedentarismo é tão grave no ponto de vista de mortalidade quanto a obesidade. Sim. Então, você ser ativo é também diferente de praticar o exercício físico, mas a gente sempre tem que incentivar a colocar o exercício físico aí na rotina. Então, assim, pela Organização Mundial de Saúde, as diretrizes em doença gordurosa falam num número mágico ali de 150 minutos de exercício físico moderado por semana ou 75 minutos de exercício vigoroso ao longo da semana. Mas você está falando de uma outra coisa também importante, que é combater o sedentarismo, né? Talvez eu não esteja no meu momento de vida para incorporar os 150 minutos, mas eu consigo subir uma escada ao invés de usar o elevador, eu consigo parar o meu carro um pouquinho mais longe no estacionamento e caminhar até o meu local de trabalho, né? Então, são pequenas coisas, assim, para começar esse processo de sair do sedentarismo. Faz sentido isso? Perfeito, perfeito. Maravilha. Rosinha, o que você gostaria de falar para a gente sobre isso? Isso é uma questão, assim, que é muito legal, né? Porque, às vezes, é uma orientação que a gente vai discutir com o paciente. A primeira coisa, às vezes, que é muito comum ele falar assim, doutor, eu detesto musculação, eu detesto academia, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, a atividade física é ir na academia. Perfeito. Não, então, eu acho que a gente tem que adequar, né? A gente tem que ver, assim, o que o paciente, o que a pessoa gosta de fazer, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim que ela gosta de dançar. Olha que ótima atividade física para fazer, né? A dança, né? A gente sabe que... E não é só a questão, assim, tem a troca da atividade física, né, que vai ter a queima das calorias, mas também tem muita questão associada do controle do estresse, né, porque às vezes o estresse faz a pessoa comer muito, né, ansiedade. Então, por exemplo, a atividade física da yoga, né, a atividade física do pilates, que a pessoa está concentrada, é o momento que ela está concentrando, que aquilo está atuando. Inclusive, tem dados bem interessantes com a yoga de melhora da gordura do fígado. Olha, tá porque além de ter, né, a questão de mexer com a questão física, mas tem a questão de tratar a mente, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar, tentar identificar, né, durante, né, um atendimento, o que pode trazer prazer, porque eu sempre falo com os meus pacientes, né, a gente tem que buscar o que traz prazer para aquilo realmente passar a ser uma rotina na vida da pessoa e não só uma obrigação que aquilo às vezes vai durar um pouco tempo, não vai continuar porque aquilo não traz prazer para a pessoa. Às vezes traz mais sofrimento, né, do que qualquer outra coisa. Ampliar, né, essa questão do que é possível das possibilidades. fazer, né? Então, às vezes a pessoa às vezes até gosta, por exemplo, de uma musculação academia, mas não tem condição de pagar. Fala, né? Assim, a gente trabalha no serviço público, doutora, mas é difícil, o custo é alto. Mas a gente tem tantos exercícios, né, para fazer, sim, atividade física outdoor, né? Assim, pode fazer a caminhada, pode fazer a bike, né? E, assim, E essas atividades, acho que o legal também, a gente falou isso na alimentação, mas é compartilhar, que pode ser feito em conjunto, né? Levar o marido, a família começar a fazer junto, né? A caminhada ou a bike. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades que a gente tem que entender o contexto, né, da pessoa, individualizar e fazer com aquilo, assim, possa ser uma atividade que realmente vai ser prazerosa, né? Eu acho muito legal, eu gosto sempre de citar um exemplo que eu tenho de uma paciente minha que mudou o estilo de vida e chegou, assim, na consulta, assim, tinha perdido muito peso. Doutor, comecei a dançar. Nossa, olha só, tem os programas, né, que a gente baixa no YouTube. E eu comecei a seguir, eu adoro dançar, doutor. E assim, perdeu muito peso e a gente sabe que isso reflete muito na saúde, né? Diminui o risco cardiovascular, hipertensão, diabetes e na doença gordurosa do fígado. Que né? maravilha, quando o paciente percebe, se desperta, né? Tem esse despertar. Nossa, eu não precisava ir para academia porque a dança fez mais sentido para mim. Né? Isso é muito legal. E ela está experimentando esses benefícios. E aí, Rosa, você trouxe um detalhe que, assim, né, a gente fala dos pilares da medicina do estilo de vida, mas você já puxou um terceiro pilar aí, que é o manejo do estresse, né? Sim. Então, uma coisa puxando a outra. A divisão, eu diria que é mais didática, porque na prática uma coisa puxa a outra. Então, a atividade física também como um instrumento de manejo do estresse, né? Vocês gostariam de falar um pouquinho, já aproveitando aí o próximo pilar? E de melhora do sono também, né? Olá. Então é isso, é a roda, Tá é uma roda que vai uma coisa Isso. puxando a outra. Sobre o manejo do estresse, às vezes eu acho, no consultório médico, hoje em dia eu
pelo menos a minha experiência, vocês podem falar de vocês, eu vejo muita relação com o trabalho, né? Uhum. O trabalho como uma fonte de estresse muito grande. E às vezes isso é muito difícil de você manejar. Porque o trabalho da pessoa é onde ela passa a maior parte do tempo. Então, a gente lidar com estresse, eu confesso que na minha prática clínica é onde eu tenho maior dificuldade. Mas a gente pode auxiliar os pacientes de certa forma, seja indicando o exercício físico como uma fonte para ele sair daquele meio do estresse, conversando com ele sobre melhorar os relacionamentos, né? Mas também usar técnicas. Então, uma técnica que eu gosto muito de orientar os pacientes para o manejo do estresse é uma técnica de respiração. Então, a gente tem técnicas que a gente pode orientar para respiração que ele pode usar para acalmar ele naquele momento que ele está sentindo que está saindo do ponto. A incentivar o yoga, a meditação, se fizer sentido para o paciente. Porque às vezes essas práticas não fazem sentido. Então a gente tem que sempre tentar auxiliar o outro. E a terapia, né? Não tem jeito, a terapia é um grande pilar, né, Marília? Vai precisar. Necessário. Eventualmente, Muito inclusive medicação também, prescrita pelo psiquiatra. Isso a gente vai avaliar cada caso, dependendo do nível de estresse que aquela pessoa está sentindo. Mas é algo que eu tenho mais dificuldade de manejar, porque tem muitas variáveis que a gente, infelizmente, muitas vezes não pode modificar na vida do paciente. E você sabe, Marília, aí até para reflexão, a gente está num mundo que não favorece, né, esse foco. A gente tem um celular que tem um WhatsApp que apita o tempo todo. Às vezes eu estou com o computador ligado e tem mais 2 telas abertas, às vezes muito mais do que 2 telas abertas. E você acaba transitando entre todas e tentando segurar esses pilares, né, esses pratinhos, vamos dizer assim. E uma coisa que a gente trabalha bastante assim, mas tudo um processo. É o mindfulness, né? É a atenção plena. Agora eu estou fazendo isso e eu vou me dedicar a isso. Meu foco está aqui. Tem situações até que é bom você deixar o celular ali do ladinho, porque se ele tocar você vai olhar, enfim, para você se dedicar àquela situação. O mindfulness vem muito disso. Não consigo. Não vai conseguir da primeira vez, da segunda vez, mas com o treinamento isso eventualmente vai passando a ser um hábito, que é o que a gente está falando, né? Mas concordo com você que talvez esse seja um dos pilares mais difíceis para mim também. Mas uma prática que eu tento colocar é exatamente o mindfulness, mas também a respiração. Até porque a respiração tem um componente fisiológico, né? Onde você ativa o parasimpático, que é uma via de sinalização neurológica, que é exatamente quem acalma ali, né? Quem abaixa a bola. Então tem um pano de fundo fisiológico na respiração. Então, foi muito bom você lembrar disso, né? E a Rosa tem uma experiência muito boa com yoga. Ela pratica, foi o que eu falei, ela experiencia alguns pilares aí, se não todos. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência do yoga, que eu falo que não é para todo mundo, mas quais os benefícios você tem colhido e nos seus pacientes, o que você vê? Eu acho, assim, a yoga, assim, maravilhosa, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu pratico há algum tempo, né? Não faço aquelas posturas maravilhosas, mas eu acho isso é legal, que a gente está lá na aula, né? É muito bom a gente não se comparar com o outro, né? Porque é o aqui e agora. Então, eu acho, assim, o controle do estresse, né? Eu passo muito isso, porque, assim, às vezes a gente não... Igual você falou, né, Ana? Do Mindfulness, né? Às vezes tem cursos, né, para isso. A pessoa fala assim, mas como que vai aplicar? No aqui e agora. Exato. Você está fazendo o quê? Sua mente está onde? Pensando no passado, numa coisa que você não fez, que você arrependeu de que fez, ou no futuro, como é que vai ser? Não, é o aqui e agora. Então, assim, a yoga, ela traz muito isso, porque, assim, você tem que estar aquela concentração, a gente trabalha muito a respiração também. Então, é um conjunto, é um processo que vai, assim, se ligando uma coisa com a outra. E é consciente, né? Isso, exatamente, porque Ana. você junta vários fatores. Isso. Respiração, postura. Não precisa fazer aqueles malabarismos, então? Não. Que bom. Ótimo quando chega, né? Que é maravilhoso, sim. É muito lindo, né? E, assim, e uma coisa legal, porque, assim, vários movimentos da yoga não são só para a parte física, né? Tem algumas questões muito interessantes ligadas também com os órgãos internos, né? Então, tem muitos movimentos e é impressionante a gente fazendo isso, porque, por exemplo, às vezes tem movimentos que a gente faz que a pessoa
sente algum desconforto em determinado órgão, por exemplo, às vezes no pescoço, na área da traqueia, às vezes aquela pessoa que tem dificuldade de falar. Então, assim, você vai fazendo a yoga, você vai liberando, né? Às vezes é uma dor que vem no ombro, aquela coisa assim do cardíaco, né? Então, assim, você vai descobrindo essas questões de sentimentos e a yoga, através dessas posturas, vão modificando. Às vezes, durante a aula, você está fazendo, você faz determinada postura, vem aquela vontade, às vezes, assim, de chorar, uma coisa inexplicável. Então, assim, você passa a se conhecer mais, né? Assim, o que está acontecendo, né? Às vezes, uma postura que te traz alegria, te traz felicidade. Então, não é só movimento, né? Que eu acho que isso é importante, a gente fala muito isso na yoga, não é só o movimento é legal para o físico, mas traz essa questão interna da mente, do trabalho do estresse, da respiração. Tem várias técnicas de respiração que a gente faz durante a aula, né? Mas traz esse conhecimento e esse despertar para o aqui e agora, né? A gente está no aqui e agora, para isso trazer junto e ser uma coisa que vai ficar, você levar daquela atividade que você fez para sua rotina, né? Então, acho que isso é muito legal. E uma coisa também que eu quero desmistificar, porque às vezes tem pessoa que fala assim, eu não vou na yoga porque assim, o povo da yoga, aquele povo assim, tudo magro, às vezes eu tô com excesso de peso, ou vai fazer aquelas posturas, imagina que eu vou conseguir. Nada disso, não é comparativo, né? É um processo evolutivo, e isso que é legal, você vai se vendo melhorando, você vai conquistando, e isso traz todo, assim, a questão que eu acho que é fundamental da mudança que você começa a fazer para si, né? E nunca se comparar. Então, já é uma medida que vai tratando o estresse junto. Você sabe, Rosa, que você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, que ele não se aplica só na yoga, na verdade, que é a comparação, né? Eu vejo muito isso na academia, assim. Você chega numa academia, tem as meninas com cabelo cacheado, penteado, acabaram de sair do salão, dá aquela impressão, e você tá lá todo descabelada. E eu aprendi que cada um é cada um. Isso. Não se comparar é libertador. Muito. Acho que na vida, né, na verdade, porque assim, cada um tem a sua forma de contribuir na vida. E tá tudo certo, né? Não levar tudo que acontece na vida para o lado pessoal. Eu falo que isso até um pouco tem relação com autocuidado. Eu vou filtrar o que realmente é importante para mim. Eu ficar me comparando com aquela menina linda que tem um corpo maravilhoso, que, meu Deus, não vai trazer benefício nenhum para mim, ainda vai me atrapalhar, me prejudicar. Então, assim, é ter a consciência de que eu sou um ser único, com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades, com a minha beleza, mas eu sou único. E é isso que eu falei, é libertador quando você percebe isso. Eu estou aqui. Então você está lá descabelada, mas eu estou aqui fazendo. Isso é autocuidado, isso é automonitoramento. E o exercício físico traz muito essa questão do mindful, né? Eu sinto muito isso quando eu faço balé adulto. Para mim não é fácil, é difícil. Então eu estou muito concentrada no meu movimento, no que eu tenho que fazer. Mais uma vez também falando da comparação, o balé adulto é para todos os corpos, para todo mundo que está aí, quer se movimentar. E aí o legal é experimentar, né? Você experimenta yoga, fez sentido pra você, olha que legal. Não fez? Vai pro balé, ou vai pro jazz, ou vai pro tênis, ou vai pra corrida. Exato. Então, se você também não se dá a oportunidade de experimentar os vários exercícios, você fica mais difícil encontrar aquele que realmente faz sentido pra você e que te dá prazer. Muito então, bom. a gente pode trazer essa reflexão na consulta médica e através daí prescrever, é isso que eu acho importante, o exercício físico para o paciente. Mas, ao contrário, não vai ser você que vai prescrever. Sim. Você vai prescrever junto com o paciente, porque é o que faz sentido para ele, não para você. Você vai... o que a gente faz como médico que trabalha com estilo de vida é tentar... junto com o paciente, entender as opções, porque às vezes é isso, o paciente chega, só academia e corrida agora, né? Não é, de repente para você não é isso que faz sentido. O que você gosta de fazer? A doutora gosta de dançar, como a sua paciente, né, no caso. Ela se descobriu e tem tanta coisa na internet que ela busca, não precisa pagar uma academia exatamente, dá para fazer em casa. Então, acho que é ter essa abertura, né, Marília? Quer dizer, nós como profissionais de saúde também, darmos essa abertura e tentar junto construir a melhor forma. Mas é importante, Ana, durante a consulta médica, a gente traçar essas metas com o paciente. Sim. Então, quando chegar lá na consulta médica, perguntar, você pretende fazer esse exercício quantas vezes na semana? Quem é que vai te ajudar? Se der errado no dia, você tem um plano B?
como é que você vai cumprir esse plano? E lembrar que as metas têm que ser atingíveis, né? Isso. Então, uma pessoa que é completamente sedentária, ela não pode sair do consultório dizendo que vai correr uma maratona 5 vezes na semana. Sim, Porque não vai exatamente. funcionar, ele vai se Perfeito. frustrar e facilmente ele vai desistir. Então, faça metas pequenas e alcançáveis. E esse é um instrumento da medicina do estilo de vida, né? Que são as metas SMART, que eu acho que é bem isso que você está falando, Exato. Marília. É prescrição do estilo de vida, com tempo para começar, com tempo para modificar, se for o caso, revisitar esse combinado, né? E fazer as modificações necessárias. Olha, não consegui fazer as 3 vezes por semana, doutora Marília, mas consegui fazer 2. O que a gente pode fazer com E o que por você isso traz? que o acompanhamento tem que ser próximo Perfeito. também, porque como é que você vai ver esse paciente daqui a 3 meses? Ele já percebeu em 15 dias que ele não conseguiu cumprir, automaticamente ele vai parar de fazer Exato. e vai perder todo aquilo que você combinou com ele, todo aquele combinado. Então, a gente sabe quando a gente está falando em hábitos, em mudança de estilo de vida, o acompanhamento tem que ser próximo. Então, o ideal é que seja dentro de 20, 30 dias no máximo. E, eventualmente, se você tiver disponibilidade, fazer o que a gente chama de accountability, né? Mandar aquela mensagem para o paciente, e aí, tá conseguindo fazer? Quais são as dificuldades? Quais foram as vitórias? Porque a gente Perfeito. também tem que trazer a positividade na consulta de que ele é capaz, porque todos somos capazes. Isso mesmo. E aí a gente está falando de um pilar, que é o manejo do estresse, da atividade física. Você vê que as coisas se encaixam de alguma forma. E aí tem um pilar muito importante, que às vezes a gente esquece dele, que é o sono, né? A Rosa, ela de vez em quando dá as aulas de sono, os sinalizadores. Fala um pouquinho pra gente por que é importante ter uma qualidade de sono, ter um tempo de sono, enfim. Fala um pouquinho pra gente, Rosa. O sono é fundamental, né, para a gente ter aquele descanso, né, recuperar tudo que a gente passou no dia, né. Então, assim, essa questão do tempo de sono, né, às vezes a pessoa fala assim, mas eu, assim, a gente tem que também individualizar, porque assim, não é só a questão do tempo. Tem algumas pessoas que realmente precisam de menos tempo, outros mais tempo, mas a qualidade do sono, né? Então, eu acho que para refletir com relação à qualidade do sono, a gente tem que ver o que está atrapalhando, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, doutor, eu acordo toda hora eu acordo, né? E sei que acordo porque assim, meu marido tá dormindo, né? Tá lá, e eu tô lá acordada, né? Então, assim, isso eu acho que primeiro a gente tem que identificar o que está atrapalhando, né? Por que demora para dormir? Está muito ligado nas telas, né? A gente sabe que as telas têm importância, né? Da luz, né? Luminosidade, né? Então, assim, e diminuindo, né? Atuar, assim, no celular, no computador, né? Para isso vai abaixando, né? A questão aí do estresse, né? Do contato com as telas, da luz, né? Principalmente a luz azul, né? E procurar, então, e identificando o que está errado, né? Às vezes a pessoa também tem uma questão da apneia do sono, né? Que a gente sabe que está muito relacionado também com a doença gordurosa do fígado. Então, a gente investigar isso no dia a dia da pessoa, como é que é, né? Durante o dia, como é que você fica? Você dorme fácil? Às vezes está lá no sinal de trânsito, né? O sinal ficou vermelho, quando você percebeu, você deu uma cochilada. Porque tá vendo como que é importante a questão do sono, né? Porque pode trazer muitos malefícios, assim, para a saúde, né? Inclusive de acidentes, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que identificar o que está atrapalhando, né? Então, assim, o sono de qualidade é extremamente importante, a questão do tempo, 5, 6, 8 horas, né? Acima de 5 horas que os estudos mostram, mas tem que ver porque tem as pessoas que precisam de um tempo maior e outras com menos conseguem ter uma boa qualidade de sono e isso reflete na saúde, né? E a gente sabe também, né, Ana, com relação à liberação de hormônios, né, que tem relação com a saciedade, com a fome, de produção, né, durante o sono, com relação à luminosidade. Então, a gente procurar também ter um ambiente do sono melhor, né? Porque às vezes a pessoa dorme na frente da televisão. Isso também já tem evidência mostrando, né, que dormir em frente à televisão, já tem até um estudo bem interessante mostrando ganho de peso, né? Porque isso interfere com a liberação de determinados hormônios, né? Então, assim, ter aquele lugar, aquele ambiente tranquilo, né? A gente pode fazer algumas coisas de aromaterapia, né? Assim, às vezes botar um óleo essencial, né? Colocar uma coisa mais relaxante. Então, procurar saber como é que é o ambiente, né, eu gosto do muito paciente. de você falou isso da aromaterapia, eu gosto muito de trazer isso pro paciente, assim, principalmente para as mães.
A mãe se preocupa tanto com o sono do bebê, ela cria rotina, né? Aquela rotina é sagrada, tem um horário, abaixa a luz, faz a massagenzinha no bebê, coloca, dá a comida a um certo horário para poder justamente o bebê deitar. Então faz todo aquele preparo. E por que a gente não faz isso pra gente? Exato, Marília, eu ia A comentar. gente funciona igual, a gente tem que ter rotina, apagar as luzes, diminuir as luzes de casa, fazer a higiene do sono, que é tudo isso que você falou, Higiene do né? sono, né? Então, Que é diminuir bem as isso. luzes. Programação. E por que não ter a sua rotina? Vou tomar um leitinho quente, vou tomar um banho quente antes de dormir, vou me perfumar, mas lembrar que cama é para dormir, não é para estudar, Isso, não é para exatamente. comer, Para ficar no celular. não é para assistir TV. Uhum. O objetivo é da cama é ir dormir. Então, o ambiente também tem que estar adequado, tem que estar escuro, a luminosidade interfere muito, a temperatura interfere, tudo isso a gente tem que abordar na consulta pra gente, porque eu acho que é o primeiro passo. E aí depois, óbvio, às vezes avaliar se uma polissonografia não é legal, para avaliar se alguns não tem casos. algo que tem um comprometimento maior nesse sentido, né? E eu acho interessante que a Rosa comentou também da via de. Não é porque você está dormindo que o seu organismo não está fazendo nada, né? Muito pelo contrário, ele está trabalhando, ele está Muito. liberando vários hormônios relacionados à saciedade e saciação, né? E é interessante, tem estudos também mostrando que um sono de má qualidade, em geral, no dia seguinte, o indivíduo busca por alimentos mais calóricos, Sim, mais gordurosos, de mais exatamente. densidade energética, que são os mais calóricos mesmo, né? E isso é sinalização hipotalâmica, né? É central, ou seja, a gente não está falando da boca para fora, tem ciência por trás disso tudo, né? E isso vai ter um rendimento também, né, Ana, ruim, não só na questão da atividade de trabalho, mas da própria atividade física, né? A pessoa não vai ter aquela disposição para ir para atividade física. Nossa, eu estou muito cansada, porque teve um sono ruim, um sono sem qualidade, né? Isso interfere em tudo, né? Com certeza. E também entra com mais um pilar de prescrição, eventualmente, de medidas de higiene do sono, a polissonografia para quem precisa, a situação que você pode identificar. E aí, a gente vai partir para um próximo pilar, que é, para nós aqui, da hepatologia, o álcool, né? Vamos falar um pouquinho do álcool, que é um hábito ruim, né? Mas e aí, meninas? Tem quantidade saudável? Tem a quantidade do cardiologista, né? Posso usar, não posso usar? O que vocês querem me falar sobre isso? Maria, quem quer começar? Não, o álcool a gente não pode falar de dose segura, né? O álcool é um tóxico, a gente sabe que é um tóxico socialmente aceito, muitas vezes é difícil de lidar no consultório porque muitas confraternizações estão relacionadas ao consumo do álcool, mas mais uma vez a gente tem que ver qual o objetivo daquele paciente e quem é aquele paciente com o consumo do álcool. Ele faz um consumo abusivo, o álcool está trazendo um prejuízo real, seja nas relações, seja no trabalho, seja colocando ele em risco em relação à agressividade ou até mesmo acidente de trânsito, seja até no próprio propósito dele. Ele está ali, vamos supor, um paciente com gordura no fígado, quer emagrecer. A gente sabe que o álcool pode ser um grande vilão nesse sentido, porque é uma caloria vazia, não traz nutrição. Tem que entender o momento do paciente, mas a gente não pode, infelizmente, falar em dose segura, nem muito menos relacionada a algo como a prevenção cardiovascular. A gente sabe que isso já caiu por terra, né? Exato. Então, a gente não pode falar em dose segura para o álcool. Isso. Mas é um tema de bastante conversa, de abordagem. Mas eu acho que cada vez mais, quando a gente está falando do estilo de vida, foi o que você falou, a roda puxa. Então, o álcool prejudica o sono. Você fica com a falsa impressão que você dorme melhor, mas pelo contrário, você às vezes pega no sono mais rápido, mas você não tem qualidade no sono. Ótimo, Maria, O álcool muito bom. interfere no exercício físico, diminui a questão até da potência do seu músculo, né? Para você praticar o exercício físico. O álcool interfere na alimentação e no emagrecimento. Então, ele prejudica muito. Então, às vezes, quando você conserta um pilar, automaticamente você já diminui o álcool aí, porque ele está fazendo mal para aquilo que você quer melhorar. Excelente, muito bom. Rosinha. Marília falou muito, né, assim, complementou muitas questões. Eu acho que 2 pontos, assim, só para complementar um pouco o que ela falou. Primeiro, assim, quando o paciente nos procura, né, saber, assim, como que é, porque às vezes ele tem uma ingestão de algo mais importante, mas ele acha que aquilo é normal, porque, assim, tá sempre nas confraternizações, né, não, assim, eu não bebo, né, mas você vai buscando, assim, mas nada e tal. Então, assim, eu acho que mostrar isso, né, da questão do álcool, não só
por ser maléfico para o fígado, né? Assim que a gente sabe que tem a toxicidade. Mas a questão da caloria é muito importante, né? Isso aí é fundamental. E explicar para ele dentro do contexto, né? Nós como hepatologista, né? O paciente às vezes vai nos procurar, claro, por algum problema no fígado, seja a doença gordurosa do fígado, ou às vezes uma doença mais grave, né? Mas às vezes numa doença inicial, como a esteatose hepática, né? Ele vai falar assim, mas só tem uma gordura no fígado, o que o álcool pode provocar? Então, assim, ele conhecer também o processo da doença evolutivo que ele não conhece, né? Então, a gente informar, isso pode nele, né, fazer despertar uma coisa que ele não tinha essa preocupação, porque ele não tinha conhecimento sobre isso. Então, assim, a informação eu acho que é super importante, né? Conhecer a rotina dele para ver se realmente, né, o que ele fala, que ele ingere, é uma questão que ele ingere sim, e mostrar que isso reflete no fígado, né? Como a Marília colocou, quando a gente tem a gordura no fígado, a gente já tem dados, né, mostrando que não tem nenhuma dose segura, principalmente quando já tem uma doença mais importante, como uma cirrose ou uma fibrose mais significativa. Então, o paciente ter o conhecimento disso, né, eu acho que é muito importante para impactar nele pensar, né, e durante esse processo, né, do conhecimento, ele conseguir, né, ir modificando, né, as situações que levam ele a ter essa ingestão maior, ou não precisa de mudar, mas ele mesmo, não a situação em si, mas ele modifica, né? Então, ele tem que buscar o que vai trazer saúde. Né? Então, acho que isso conscientizar, né, a pessoa que está nos procurando é muito importante. E aí, às vezes, nesse momento, se existe um certo conflito de como parar de beber, a gente trazer justamente, às vezes, algumas ferramentas, como o próprio processo decisório para ele, né? Então, o que ele bebendo, ele está ganhando? Porque existe, justamente, às vezes, essa briga interna de que faz bem, mas eu tô aqui por quê? Porque me traz coisas positivas. Então, a gente trazer isso para consciência. O que o álcool tá te trazendo de bom? É um encontro com as amigas, é um momento de risada. Eu acho que eu durmo melhor quando eu consumo álcool. Às vezes, uma falsa impressão. O que eu vou perder? Então, eu vou perder isso se eu parar de beber. Mas o que você vai ganhar? Então, ele mesmo trazer essa consciência. E mais uma vez, a gente tem, óbvio, que orientar na consulta, mas na medicina do estilo de vida é sobre o outro. É o que faz sentido para o outro, não para a gente. Então, a gente tem que trazer, óbvio, os dados científicos, a saúde, mas às vezes não vai ser isso que vai provocar a mudança. Exato. O que vai provocar a mudança é a razão do outro. Então, a gente tem que trazer isso à tona. Por que ele quer, por que ele vai ganhar? Porque ele tem que ganhar alguma coisa parando de beber. Sim, sim. E aí é interessante que você toca num tópico da medicina do estilo de vida que a gente fala muito, né? Que existem 2 experts na sala, né? Eu tenho conhecimento científico como uma médica profissional de saúde, mas quem é o expert do paciente é o paciente. Ele que sabe onde estão as dificuldades, as dores dele, né? Então, a medicina do estilo de vida, o bacana é isso, a gente sai de um modelo hierárquico, né? Onde o médico manda fazer o que tem que ser feito e a gente está agora no mesmo nível. Então, isso que você fala, é uma troca, é sobre saber do outro, é tocar a alma do outro, né? Então, a gente tem as ferramentas, através de entrevista motivacional, seja o que for, as ferramentas baseadas em evidência, para tentar chegar nesse momento e, junto com o paciente, construir de uma forma prescrita, através das metas SMARTs, o que faz sentido para o paciente naquele momento. Então, por exemplo, quando você conversa com o paciente numa consulta, identifica vários pilares com um problema, muito provavelmente você não vai atuar em todos de uma vez só. Não faz sentido isso, né? De novo, a medicina do estilo de vida não é sobre perfeição, é fazer o melhor naquele momento. O que eu posso entregar é isso, doutor, né? E juntos a gente fazer essa construção. Eu gosto muito disso, né? Porque às vezes, como a gente fala muito estilo de vida, medicina do estilo de vida, é a perfeição. Ana não come determinadas coisas, faz atividade física. Não, eu como, tem dia que eu não quero fazer atividade física e é sobre isso. E se respeitar, aí vem o autoconhecimento, né? O que vocês acham sobre isso, assim? Faz sentido para vocês essa troca, esse entender, essa tocar a alma do outro?
trabalhar com medicina do estilo de vida, para mim, foi transformador, né? Eu fiz a pós-graduação, fiz cursos também na internet e muda a maneira que a gente pratica a Enxerga, medicina. né, a Na verdade, medicina. me deu todo Ai, eu não sei como é que eu posso colocar em palavras, mas assim, tesão mesmo. Muda mesmo. Me deu um tesão novo pela medicina, porque a gente vê a transformação do paciente uma coisa linda. Cuidar do paciente já é lindo, e por isso que a gente fez medicina, mas transformar a vida do paciente é transformador pra gente também, né? Exatamente, Então, Marília. usar as ferramentas, trazer essa conexão, uma conexão muito grande, as coisas que a gente escuta, que provavelmente eu não escutaria se tivesse uma entrevista hierárquica, Pronto. é muito importante entender o outro. Eu estava comentando com a Rosamar mais cedo que teve uma paciente que falou para mim, eu não posso estar com a barriga vazia porque eu passei fome na infância. Olha, Eu tenho que comer doce porque eu não comia doce quando eu era criança. Então, olha a força que tem exato. isso. E como é que você vai manejar isso durante a Isso. consulta? Como é que você vai dizer simplesmente para essa pessoa, pare de comer doce? exato. E é isso que a gente descobre quando a gente faz uma entrevista motivacional e quando a gente aplica as ferramentas da medicina do estilo de vida. É uma conexão com o paciente que eu acho que não tem igual. Que coisa boa de ouvir. Eu compartilho, tá? Para mim também foi transformador, muito mesmo, na minha profissão. Eu achei muito lindo duas questões que vocês falaram, né, Ana? Primeiro, assim, aquela questão de tocar a alma, né? Isso é muito bonito, né? Assim, realmente é uma coisa que, às vezes, você vivenciar alguma coisa que você faz e aquilo faz bem e você conseguir mostrar, tocar a alma do outro, dele ter essa percepção, é muito legal. E um ponto que a Marília falou que eu acho que é fundamental, não julgar, né? Porque assim, cada um é cada um, né? Tem seus problemas, tem suas dificuldades, as suas limitações. Então, não julgar, né? Mas vamos tentar auxiliar, né? E aí, como vocês colocaram, vocês têm várias ferramentas, né? Dentro da medicina do estilo de vida. Tem ferramentas que às vezes a gente faz de forma intuitiva, por experimentar aquilo e aquilo às vezes trazer para o paciente, né? Ele vê coisas que você faz, coisas que a medicina pode trazer do estilo de vida de saúde, né? Ele começa a ter uma outra experiência, né? Eu acho assim que o cuidar, né, do outro, né, assim, você mostrar isso, ele ter essa percepção que ele precisa se cuidar, né? Ninguém vai cuidar para ele, né, dele, né? É ele que tem que ter esse autocuidado, né? E por que ele tem que ter esse autocuidado? Então, você mostrar questões que ele pode ter de ganho, a gente saber o que é de valor para ele. É autorresponsabilidade. Isso, o valor para ele tipo, a gente estava até conversando, né? Ai, agora eu tô numa fase assim que eu quero cuidar dos meus netos. Vai ter saúde para cuidar dos netos, né? Então, assim, saber o que é para ele prioridade naquele momento. Exato. Igual você falou, né? Da roda do estilo de vida, não dá para mudar tudo. Então, vamos trabalhar o que é possível. E, às vezes, de um pequeno ponto que ele parte, né? Ele já começa a querer experimentar os outros. Isso Exato. é uma construção que eu acho que a Exato. gente vai fazendo, né? E a gente, como profissional da saúde, a gente pode auxiliar nesse sentido de despertar na pessoa do autocuidado, que ela vai se descobrindo e a partir do momento disso vai começar a fazer isso na rotina do dia a dia. E a autorresponsabilidade eu acho bem bacana também, porque a gente como médico, a gente se frustrava muito, né? Gente, eu tô dizendo, faz exercício físico, come melhor, eu dou tudo pra você e o paciente volta e não fez nada. Perfeito. E aí você fala, poxa, será que eu errei como médica? O que eu tô fazendo errado? Mas quando a gente trabalha medicina do estilo de vida, eu acho que tirou uma carga dos ombros, Sem dúvida, né? Marília. Porque a pessoa tem responsabilidade sobre as Sim, escolhas dela, sim. ela tem um livre-arbítrio. Eu estou Cabe- aqui para te ajudar. Exato. Eu estou aqui para você. Exatamente. Mas quem faz as mudanças reais é você. exatamente o paciente. E aí é você andar de mão dadas Exato. com o paciente, deixar a porta aberta, os braços abertos, porque alguns médicos, inclusive, fecham as portas, É né? isso. Não Você volta aqui se não perder 30 quilos. Exato. Eu acho que não é esse o caminho, mas também saber que é sobre o outro e a autorresponsabilidade, o cuidado da saúde é também do outro. Perfeito. Gente, deliciosa essa conversa. A gente ficaria Muito bom. horas e horas aqui muito batendo bom. papo, trocando experiências. Mas infelizmente a gente tem um tempo. Queria as considerações finais de vocês nesse papo maravilhoso. Quer começar, Rosa? É muito legal, né? A gente
poderia ficar muito tempo aqui conversando, que é realmente porque que o assunto é legal, porque assim, é a vida da gente. Né? Então, assim, é um momento que a gente tem, né, para pensar na gente, para ter esse autocuidado. Eu acho que é muito legal, assim, a gente fica falando muito, assim, colocando, né, o paciente, mas, assim, os profissionais da saúde, Sim. os nossos colegas médicos, né, assim, todos, né, a gente tem que pensar na nossa saúde, né, a gente vê cada vez mais, né, quadros, às vezes, de estresse, né, de burnout, né, então, assim, a gente ter o nosso autocuidado para a gente estar bem, para poder auxiliar o outro, e fazer com que o outro perceba isso, de ter esse autocuidado e dar o start, né? No momento que ele dá o start, eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido para aquela pessoa e aos poucos ela pode ir modificando e trazer isso para a rotina dela, do dia a dia. E você sabe, antes passava, Marília, esse é um dos princípios, inclusive, da medicina do estilo de vida, né? Você se cuidar como profissional de saúde que se propôs a cuidar do outro, procurar o seu equilíbrio, o seu melhor, não é sobre perfeição, de novo, para poder estar pronto para cuidar do outro. Então, isso que você falou é fundamental. Zero, né? É, exatamente, ser o paciente zero, perfeito. Marília, por favor, suas considerações. Eu acho que o que eu queria, né, pontuar aqui é um convite. É o convite para vocês entenderem um pouquinho mais sobre medicina do estilo de vida, saber que não é simplesmente falar o que a gente fala normalmente no consultório, coma melhor, durma melhor, faça exercício físico, existe toda uma ciência por trás, é sobre comportamento, é sobre hábitos, é sobre terapia cognitiva comportamental, a gente usa muitas ferramentas dessa técnica, é sobre saber também quando precisa usar medicação, quando está indicado encaminhar para o colega, para o terapeuta. Perfeito. E aí, para mim aqui, porque foi tão transformador para minha vida, o que eu acho que no final, a mensagem final é fazer esse convite. Venham conhecer mais as técnicas, as ferramentas, porque isso muda o consultório da gente, transforma. Pode ser aplicável pelo SUS, a gente vai trabalhar com menos tempo, mas a gente consegue fazer um pouquinho um trabalho de formiguinha. Então, é o convite mesmo. Acho que eu queria finalizar com isso. Venha conhecer a medicina do estilo de vida mais a fundo, porque vai transformar a sua prática clínica. Muito legal. Meninas, eu estou extasiada aqui, feliz com esse bate-papo. E queria agradecer a vocês e à APF, né, para esse convite maravilhoso de poder falar de uma coisa que a gente curte tanto, que a gente gosta tanto. Tudo do que a gente conversou aqui faz tanto sentido, né? Então, só reforça que a gente está no caminho certo, sabe, Marília e Rosa? Eu acho que, como você disse, Marília, é transformador. Experimenta. Obrigada, viu? Bom. Muito Obrigada. obrigada.